A gente até teve uma treta aí, você. Sim, sim. Em Twitter. A gente até falou disso, mas nem por isso a gente não tá aqui batendo... E tá tudo certo, porque eu acho que o Twitter, ele é surreal. Por exemplo, falar do próprio Danilo Gentili. Tipo, eu nunca imaginei que o Danilo, cara, pelos posts dele, a forma como ele se remete a mim, enfim, a gente já trocou várias farpas também, que ele, tipo assim, tava com esse nível de raiva, eu não sei se é raiva ou se é desgosto de mim, no dia do debate do Fernando Moura. Eu não tinha essa noção que tava coisa tão forte assim. E ele é um cara que eu concordo muito com as coisas que ele fala. Algumas não, confesso, mas outras sim. Mas eu não tenho dúvidas que é trocar ideia e tal, tudo mais, o cara vai me entender, eu vou entender. Ele fala, velho, pelo amor de Deus, bicho. Tipo, a gente tem um inimigo em comum, cara. Os caras estão ferrando a gente, estão botando imposto até falar chega. Mas eu achava isso do Nando Moura com você. Entendeu? Porque eu achava que você e o Nando Moura, querendo ou não estariam ali num lugar de rivais como vocês se tornaram. Pô, mas... Irmão, o começo do podcast foi bizarro, assim, né? Ele descendo, me encarando, falando um monte de merda. Aí eu também entrei no jogo também, pô. Eu vou fazer o quê? Começou a me pilhar, eu vou pilhar ele também. E não foi um debate aquilo, né, velho? Foi tipo um Super Pop 2.0, caso de família ali. Vilela é a nova Luciana. Do Wanna Speak in English. Foi assim, foi várzea total. Mas eu não acho isso legal, cara. Sabe por quê? Assim, eu entendo. Mas... O que você... Cara, mas tudo tem seu tempo, assim. Por exemplo, nem sempre você vai conseguir ter uma fala, sabe, centrada, uma coisa certinha. Tem hora, meu irmão, que na confusão vai ser o que a galera vai entender, vai ser o que vai atrair a pessoa. E ainda mais com o brasileiro. O caso de família é prova disso. Que, tipo, se a gente quisesse algo sério, aquelas famílias nem estariam ali, elas estariam conversando. Inclusive, muita gente clicou nesse vídeo achando que eu ia ficar te dando porrada e vice-versa. Porque é o que as pessoas esperam na internet. Talvez esse vídeo não seja nem tão assistido. Mas eu acho que pelo menos... Se a gente estivesse aqui trocando farpa, pau quebrando, isso aqui, ó, galera, eu não vou fazer mais isso aqui na entrevista. Aí daria like. Se fosse o Samuel, essa porra tava bombando. Foi a treta que eu tive. Mas pelo menos o que eu penso quando eu faço um conteúdo, eu falo assim, cara, que tenha 100 mil pessoas que vejam, ou 400 mil, que pelo menos elas saiam daqui com uma parada de, pô, foi legal. E mais do que chegar em outras bolhas que só vai remeter violência o tempo todo. E me dá a impressão que o Congresso está se tornando uma grande guerra de algoritmos. Eu posso falar? Faz algo que, assim, é bíblico, né? Você vê a árvore pelos frutos. Começa a ver os frutos da pessoa que está falando que é tolerante, que todo mundo tá errado, só ele tá certo. Começa a ver, porque, bicho, eu faço isso desde que o mundo é mundo, assim. Eu tô com amigos aqui que é desde a minha escola. Os caras sabem que eu sou a mesma pessoa, sou do mesmo jeito, é a mesma coisa. E sempre quando eu entrava em alguns artigos, eu falava, velho, vê a árvore pelos frutos, não precisa acreditar em mim agora. Quantas pessoas que já estudaram comigo me mandou mensagem, tipo, não, Nicolas, eu não te seguia não e tal, mas agora eu vejo realmente, você tem razão e tal. Gente da faculdade, o tempo passou, mas nunca é tarde, você tava certo. Porque as pessoas vão percebendo, cara. E mais uma vez, não tô falando que eu sou o santarrão, que eu tô certo, que eu faço tudo correto, mas assim, pelo menos eu entendo que eu sou um merda, que eu sou um cara falho, que eu peco, e que eu preciso de Deus pra poder eu ter uma vida mais reta. E o mundo nunca vai fazer isso comigo, ele nunca vai me perdoar, Deus está sempre disposto a me perdoar, independente do erro que eu cometo, o mundo não vai fazer isso. Então, por que cargas d'água, bicho? Tipo, eu vou acreditar numa pessoa que não tem relacionamento com quem me criou. Então, tipo, é só chegar pro cara e falar assim, velho, eu não preciso te convencer, beleza? Não vou ficar aqui te convencendo. Ver a vida desse cara e ver a vida do outro cara. Ver o que tá acontecendo. E eu não tô falando de um padrão de vida, assim, que todo mundo almeja. Mas dá pra você ver, cara. Quando o cara é um cara reto, quando é um cara educado. Quando é picareta. Quando é um cara que tá luando. Ou quando o cara é um picareta, o cara é um vagabundo, o cara é um aproveitador, o cara só fala, mas não faz. Você tá entendendo? Então, assim, eu deixo pras pessoas, cara, tomarem a decisão, mas sem querer também a aprovação delas. Sem querer do tipo, nossa, se você não me der a devido reconhecimento, isso vai acabar comigo. Véi, que se lasque, mano. Eu não tô ligando pra isso. Não tô mesmo, assim. Isso não me afeta. O meu objetivo de vida é sempre me tornar um marido melhor, me tornar um pai melhor, eu conseguir, enfim, ser um político melhor, errar menos e acertar mais. É isso, velho. Quando o pessoal entender que a mudança interna é muito mais difícil do que uma exposição mentirosa para você sinalizar a virtude, você vai ver que a vida é muito mais complicada. De tudo, cara. De paciência, de temperança, de saber quem de fato você é. Porque sabe quem são as pessoas mais perigosas do mundo? Não são aquelas que sabem quem elas são. São aquelas que não sabem quem elas são. Que inventam que elas são, né? Porque você não sabe quão mal você é, até você tentar ser bom. Você não sabe a força que você tem correndo a favor do vento, mas contra o vento. Sim. Então, quando você para e fala assim, velho, caramba, bicho. Sabe aquela tipo de gente que fala assim, putz, velho, eu não sei como é que eu fiz isso.
Como que eu tive a capacidade de fazer isso? Nossa, porque você não se conhecia. Se você se conhecesse, você saberia que você poderia chegar ali, então você impediria você chegar até ali. Os piores ditadores da humanidade era isso. Os caras, meu irmão, nunca imaginaram, por exemplo, que eles iam botar um monte de gente em campo de concentração, que ia matar uma pessoa só por conta da nacionalidade dela, ou escravizar só por conta da cor. Porque ele não se conhecia. Porque ele não se conhecia. Quando você se conhece, você vai falar, velho, eu sou muito mal. E eu preciso melhorar isso aqui. Isso é legal que você tá falando, porque uma coisa que eu tô observando eu tava falando aqui com o Matheus antes de começar, que a rede social, agora, ela abriu, é quase como você ter poder, né? Quase não, você tem, né? Eu tenho 2 milhões no meu Instagram, eu tenho um país aqui, você tem seus, quanto você tá? 20 milhões, 15 milhões? 17 milhões no 17 Instagram. milhões, você tem tal. E a gente tava vendo, mais uma vez, eu falar do Super Bowl, né? Sim. Ontem teve o Super Bowl, aquela coisa toda, o Kanye West agora, porra, ele fez, não sei se você acompanhou, você tava o dia inteiro trampando, mas assim, o cara foi lá, fez uma propaganda no intervalo do Super Bowl, ele pagou lá 50 milhões, e aí você clicava no site do cara, o cara tá vendendo uma camiseta nazista. Eu vi. Loucura. E aí a gente chega nesse lugar do tipo assim, da liberdade de expressão, pô, a liberdade de expressão, pô. Assim, eu sempre fui esse cara também, porra, liberdade e tal, mas quando eu começo a ver esse movimento, assim, do tipo assim, você, às vezes, é maior do que um país, como é o caso do Kanye West, ou como outras pessoas. Como você vê isso, ô Nicolás? Cara, eu acho que o Kanye West está sendo usado para poder os caras que querem fazer censura utilizar ele como que é um extremo, é um cara que tipo, pô, só tem um Kanye West, só esse cara que tá vendendo camisa, né, dessa forma e pagando o Super Bowl dessa forma. Eles estão usando ele para poder voltar toda a história de tá vendo, precisamos regular, não dá para dar liberdade para todo mundo. O que eu sinto de que a liberdade de expressão, você tem que dar a condição de ser debatida. Porque todas as vezes que ela foi suprimida, o diálogo, a conversa, tipo assim, isso é certo, isso é errado, sempre dá mais merda. Então, tipo, pra mim... Porque tem um controle autoritário. Exatamente. Então, assim, pra mim, você tem que dar a possibilidade das pessoas discutirem o que elas quiserem. Eu acho que tem um problema no termo, sabia, cara? Porque eu acho que a liberdade de opinião é uma coisa, a liberdade de expressão é outra. Porque expressão é muito vasto, né? Sim. Eu te socar é uma expressão. Eu posso falar, aí eu sou livre pra isso. Agora, a minha opinião é de falar, porra, eu não gosto do seu trabalho, é uma opinião. Então, eu acho que acaba confundindo as pessoas. Cara, mais uma vez, eu acho que tem que tratar esse tema com a gravidade que ela exige. E não do jeito que os caras fazem, tipo, você é censurador, você defende a liberdade. E geralmente é tipo, todo mundo que tá do meu lado é liberdade, todo mundo que tá ao contrário é censura. Eu acho que as pessoas têm que ter um equilíbrio, isso é muito difícil agora. Por que tudo isso deságua? Mais uma vez, porque as pessoas não estão centradas em se melhorar, cara. Tipo assim, sabe, de serem equilibradas nas suas opiniões, nas suas... E aí vai virando essa bola de neve, cara. O ser humano é uma merda nesse sentido, assim, sabe? Mas é por isso que eu tô falando. Se você tá representando a direita, ou a esquerda, que seja, vamos botar você que é o cara de direita. E a gente tá indo por um caminho onde as pessoas estão com cada vez menos autoconhecimento, cada vez mais algoritmo. Sim. Há um receio do Nicolás do valor do autoconhecimento, você tá me falando de se tornar um radical por conta do que vai se tornar o mundo lá na frente? Cara, aí que tá. O radicalismo ou não, ele depende do ponto de vista, né? Eu acho o Che Guevara radical. Tem homossexual que usa o Che Guevara no peito, mesmo que ele tenha fuzilado gay. Então, assim, quem que é o radical da escola? Pra mim é ele, porque o cara é mais radical que imagina. Mas um radical não gera outro radical? Gera outro radical? Aí que tá. Só que eu vejo que é muito o ponto de vista. E aí, é claro, sempre vai ter... cada um vai ter uma régua, né? O Lula é de esquerda. Vai ter nego falando que o Lula é centro-direita. Vai ter uns que vão falar que o governo do Lula foi capitalista, outros vão falar... Então, assim, o que eu sinto sempre há uma verdade. Eu não vou relativizar isso. Há uma verdade. Eu acredito que o Che Guevara era radical. Ponto. Você pode falar qualquer coisa, mas eu vou te dar argumentos. Você pode ter 1 milhão, mas eu tenho argumentos que são mais plausíveis. São fatos. Então, assim, mais uma vez, não é que... você tem medo de você ser colocado numa posição de radical? Não, não tenho medo. Não tenho medo, cara. Assim, eu tô me colocando toda vez que Você se considera um cara radical? Zero. Você se considera... Sabe, quando o nego me pergunta isso, eu falo assim, me fala uma posição aí que você acha radical minha. Assim, real, não tô provocando, mas é real. Tipo, qual posição? Nicolas, você botou uma peruca. Eu achei radical isso. Tipo assim, eu fiz dessa forma pra poder denunciar algo. Mas assim, pra mim, não sinto que foi nada radical. Eu fiz todo esse pêndulo. Sim. Eu sou um cara, eu sei fazer comunicação. Que eu escrevi aqui algumas coisas pra saber...
Até onde vai a sua moderação? Show. Vamos lá. Você colocaria sua filha no colégio construtivista, sim ou não, e por quê? O que é construtivista? Perdão. É uma escola Paulo Freire, vamos dizer assim. Paulo Freire. Não colocaria. Por qual motivo? Não colocaria porque... Tô falando que eu sou a favor ou contra, só quero saber a sua eu opinião. entendi. Eu não colocaria porque não condiz com o alinhamento de ideias que eu tenho, assim. Com certeza a escola vai passar algumas coisas para minha filha, se não na totalidade, que eu não concordo. E isso vai bater com a educação que eu quero dar para ela dentro de casa. Não colocaria. Você usaria o SUS? Sim. Sei lá, mas assim, não, porque o SUS, obviamente, ele é muito plural, mas assim, Sim. Vou lá no posto do SUS, Cara, inclusive tem algumas coisas que é melhor você, assim, de prontidão, ser atendido no SUS do que em alguns outros locais, assim. Eu ouvi alguém recentemente falando isso, de fato. O que muita gente, enfim, fica polemizando no SUS, é que alguns falam que o SUS é de graça, o SUS é de graça, o SUS não é de graça. Tá pagando, não, o SUS é de graça, você tá pagando. E pela quantidade de dinheiro que tem para investir na saúde, o que os profissionais do SUS fazem é literalmente transformar pó em ouro. Tem muita gente boa, cara, que dedica a vida para poder salvar a vida de pessoas, para poder dar um atendimento, faltando insumo, faltando um monte de coisa, não é valorizado. E enfim, a culpa é de quem? De muitas das vezes não conseguir oferecer um serviço da magnitude que deveria, né? Sim. Então, sim, cara, não teria problema. Você elogiaria o SUS? Você acha que é um... Não, mas eu nunca, digamos, critiquei no sentido de falar, não, o SUS é ruim e ninguém usa. Não usa esse negócio, não. Eu simplesmente coloco críticas, eu faço ponderações. Eu acho que o SUS tem profissionais excelentes lá dentro, que dão sua vida, conheço pessoas lá dentro. Agora, é uma falácia, é uma mentira dizer que o SUS é de graça. A gente paga e muito caro para ter um serviço que muitas das vezes deixa a desejar, não por conta da falta da vontade do profissional, da capacidade deles, mas por conta da estrutura, pô. O local onde mais, Maurício, eu acredito que tem a corrupção no Brasil é saúde. Pô, assim, certeza. Eu não acho, não, tenho certeza. O local onde mais mesmo, cara, não... tem... porque é um orçamento gigantesco que tem no Ministério. E é complicado, porque muitas das vezes você não dá para dimensionar. Então o cara manda comprar um monte de algodão, que não sei o quê, entendeu? E são para muitos locais pequenos. E até chegar na ponta, amigo, já vazou para muito lugar. Infelizmente, cara. Cara, eu não sabia. Achava que, tipo, eu ia falar educação, talvez. Cara, a educação também, mas é tipo assim, digamos assim, ela é mais profissionalizada. Na saúde é várzea. Qualquer um que chega lá... É muito insumo, né? Pô, eu para pra pensar. É ambulância, entendi. Exatamente. Entendi. Aí os caras deixam as ambulâncias paradas. Entendi. É onde vai ter... É verdade. Você vai ver uma porrada de coisas de... Não, quer prova disso? O respirador, de oxigênio na época da Covid. O tanto de gente que superfaturou respirador, cara. E a corrupção mais filha da puta que tem, né? Porque tá envolvendo muito, literalmente, meu irmão, vida. Tá envolvendo vida, assim. Literalmente. Não que a educação não envolva, mas a vida, é direta. Assim, é uma coisa que é irreversível, cara. Já era. É cabuloso. Então, quando o nego fala de corrupção, não é que, tipo assim, eu tô falando, o Lula foi corrupto, o fulano foi corrupto, e é ladrão, não é ladrão de galinha, pô. Esse dinheiro poderia estar indo para a saúde para poder não deixar uma pessoa morrer na fila de hospital, entendeu? Para o cara ter um atendimento digno, para o médico não ter que ficar desesperado porque está faltando insulina. No Brasil está faltando insulina, tá? A gente teve o maior recorde de morte de dengue no nosso país agora, no ano do governo Lula. E, meu irmão, ninguém tá falando nada, pô. É uma coisa inacreditável. Entendi. Isso quer dizer, o problema não é o SUS, o problema é como esse dinheiro não chega às vezes nesse Como é administrado, pô. O gestor de tudo isso, como dá pra poder potencializar o SUS, fazer uma coisa assim espetacular, mas, poxa, quem que não paga SUS e não paga também uma saúde privada? Sim. Porque se depender só dele, meu irmão, você quer talvez ter uma emergência e seu filho morrer? Sim. Porque ela tem lá a fila lá, não tem médico, tá uma confusão. Falando nesse tema, vou juntar duas pautas. Sim. Seu filho, né? Ok. Filha, né? Filha, mas você não sabe o segundo. É o segundo CV, né? Filho. Oh, mas talvez seja Deus. Filho, eu tô torcendo. Nome neutro. Eu quero, assim, eu tenho a torcida de ser um homem agora, cara. Ariel, põe o nome. Ariel. É menino, sabão em pó. Você vê na hora. Funciona pra tudo. Quem fala essa piada acho que é o Sarro. Mas enfim, maconha, existem tratamentos hoje feitos com maconha, à base de maconha. Tá. Não quero desejar nada, mas vai que tem alguém da sua família, pra não falar seu filho, pra não ficar muito forte, necessita de um tratamento. Você é a favor, contra? Cara, sem problemas. Se precisar utilizar o canabidiol, né, que
Não necessariamente você precisa lá e... Não é o THC. Você precisa fazer isso, ok. O que eu só acho é que essa não é a intenção dos caras, assim. Eu acho que a intenção dos caras é usar isso como subterfúgio para poder liberar maconha no Brasil, sendo bem sincero. Deixa a galera fumar um cigarrinho. Então, assim, mais uma vez, eu não tenho o poder de liberar ou proibir. É um conjunto de várias coisas. Agora, é algo que tem que ser discutido, cara, com a devida proporção, assim. Sim, não dá para eu chegar e ignorar, por exemplo, eu sei que a bebida, por exemplo, alcoólica, ela faz estrago gigantesco. Na vida não somente sua, mas de pessoas que estão em volta de você, gera acidentes. E aí, nós vamos proibir a droga também? Então, a bebida também? Então, sim, é uma discussão, cara, profunda. Eu não sou... Você não bebe, Eu não sou... Eu não bebo, cara, assim... a Bíblia deixa bem claro que a embriaguez é o problema, né? Não a bebida em si. Assim como todas as outras coisas. O problema não é a comida, é a gula. Sim. O problema não é a bebida, é a embriaguez. Então, assim, eu não sou, cara, do tipo de cara que coloca isso como uma discussão simples. Por um outro lado, eu vejo que enfim, eu acho que tem algumas pautas prioritárias, cara, assim, principalmente no nosso país. Mais uma vez, árvore pelos frutos. Não tô falando que quem fuma maconha é ruim, quem não fuma é bom. Quanta gente que não mata, não rouba, não estupra e, enfim, nunca usou maconha na vida. E quanta gente que usa maconha e talvez é uma pessoa, tranquila, um cara gente boa. Eu tô trocando ideia com você aqui, inclusive. Tô zoando. Eu tenho a cara de maconheiro, cara. Tô zoando. Eu tenho a cara de maconheiro. Mas eu acho que a gente, assim, precisa discutir profundamente, cara. Ver outros locais, como foi o resultado disso. Se é isso realmente que, enfim, o jovem tá precisando. É que a gente tá meio sendo um caminho inevitável, né? Assim, não tô falando que eu sou a favor ou sou contra. Tô falando que é um caminho que você observa que, pela leitura da sociedade... tá indo cada vez mais... Eu só acho que existem alguns argumentos assim que são frágeis, tipo assim, vai liberar a maconha, e eu acho que as pessoas vão continuar subindo o morro para poder comprar droga ilegal. É a mesma coisa do cigarro. O cigarro vende mais ilegal do que o legal. Eu não sabia disso. É mais vendido cigarro ilegal do que legal. E assim, por que isso acontece? Porque, cara... Para pensar, mas aí vai ter a maconhinha bonitinha e tal, que você vai comprar ali no mercado e tudo, né? Com selo da Anvisa, sei lá. Mas ela vai ser mais cara do que a... Só que vai ser mais cara, bicho. O cara que não tem condição vai continuar comprando ali a maconha, enfim, sei lá, não sei como é que é. De pior qualidade. Então, assim, eu acho que tem que colocar os pontos. Eu sei que é uma discussão que também, eu tenho certeza que o outro lado já tem argumento para poder rebater esse argumento meu, mas assim, mais uma vez, eu acho que, enfim, eu acho que o jovem, eu particularmente, se fosse para aconselhar, eu não aconselharia nem a bebida em excesso, nem a própria maconha. Nada que tire seu estado mental. Cara, eu acho que existem outras coisas melhores, assim, na vida, sendo bem sincero. Ok, talvez o cara pode falar, porque você não experimentou, você não sabe como é que é bom pra caramba. Tudo bem, mas eu acredito que as referências que eu tenho, tá, de vida, eu acho que são referências que pra mim deram certo e eu prefiro acreditar nelas. Certo? Vamos lá, torcer pela Fernanda Torres. Cara, eu acho que todo mundo tem que saber dividir a capacidade artística de uma pessoa da opinião política dela. Quem em sã consciência vai falar que o Mano Brown não sabe fazer rap? Só porque ele vota no Lula? Pô, um idiota. O Mano Brown é um cara que sabe fazer rap, mudou a geração inteira. Tem uma galera que fala isso. Eu sei, mas pra mim é idiota, assim como o outro que quer descredibilizar um cara, quer descredibilizar uma pessoa só porque ela é de esquerda. Ou de direita. O cara é de esquerda e ganhou não sei o quê. Então, cara, problemas. Pra mim, ela é uma atriz, impecável, assim como a mãe dela, assim como o Wagner Moura, que meu irmão, pra mim, fez um papel impecável como Capitão Nascimento. E as pessoas têm os seus dons artísticos, cara. Isso independe se você é de direita ou esquerda. Mas você comemoraria se a Fernanda Torres ganhar esse Oscar? Cara, eu confesso que eu nunca comemorei nenhum filme. Então, assim, por que eu comemoraria o dela? Nunca... Mas lá dentro de você, assim, tipo, pô, legal. Cara, ou é uma coisa que absurdo que está acontecendo? Não, zero penso que absurdo está acontecendo. Pra mim, assim, confesso que não fede nem cheira pra mim. Sim. Agora, vou torcer contra porque ela votou no Lula, porque ela ligou pro Lula, não. Agora, você perguntar a minha opinião, Nicolas, você acha que a esquerda instrumentalizou esse filme pra poder fazer pauta política? Sim. Agora, eu acho errado também, não. Que a direita quer combater isso? Faça filmes. Tão bons quanto a galera, pô. Porque filme só se combate com filme, cara. Cultura só se combate com cultura. Nego não entende isso. Nego acha que... Um monte de gente que me pediu, Nicolas, faz um vídeo, metendo pau no Ainda Estou Aqui, que não sei o quê, e tal, por causa do... Eu falei, velho... Como que você combate um sentimento da pessoa com um vídeo? Que vira quase que uma censura também, né? Velada, né? Por que eu vou... Assim... Os caras podem fazer filme, o que eles quiserem. Tem filme botando Che Guevara como herói.
Sim. Tem filme botando Carlos Marighella como herói. Meu irmão, pra mim é arte, faz o que você quiser. É a narrativa do diretor. Você pode criar um falando que ele é vilão. Um outro cara pode fazer um outro filme e, enfim, atingir o coração das pessoas. Por exemplo, como você tá na batalha de rima, beleza? Como que você combate uma rima? Outra rima. Com outra rima, acabou. Sim, entendi. Vamos lá, agora eu vou para um caminho.